Hoje é dia de definição na Série B. Ou teremos 8 times sonhando com acesso, ou teremos somente 7. O Atlético Paranaense enfrenta o Amazonas muito pressionado e a Chapecoense pode voltar à briga pelo título hoje na Série B. Vamos ver tudo sobre tabela, sobre favoritos dos jogos agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Hoje é um vídeo especial, primeiro para eu agradecer a você porque nós batemos 100 mil inscritos no canal, nossos primeiros 100 mil inscritos, você faz parte dessa história, você que está inscrito. Muito obrigado pela força e você que ainda não está inscrito, essa é a hora, se inscreva no canal através desse vídeo, nosso time está crescendo muito forte, somos 100 mil inscritos, agora vamos pra lua, mano, 1 milhão, 10 milhões, agora a lua é o limite, então se inscreve aí no canal, meu irmão, deixa a curtida nesse vídeo porque hoje podemos ter muitas mudanças na Série B. Tabela da Série B após os jogos do final de semana, cara. O CRB entrou na briga pelo sonho do acesso, tá? O CRB vai terminar a rodada 4 pontos atrás do G4, independentemente dos resultados de hoje. Passou o Atlético Paranaense, né, com essa vitória aí pra cima do Dragão. O CRB é um dos times que joga muito bem dentro de casa, né? Quando a gente vem aqui pro SofaScore e vê a campanha, o desempenho do CRB, é o melhor mandante de toda a Série B. Fora de casa, o CRB cai um pouquinho, cai muito a produção. Então é um time que não está no G4 por conta aí da sua produção como visitante. Ainda tem 2 jogos como visitante, pega o Coritiba no Couto Pereira na próxima rodada e vai fechar, se não me engano, na última rodada. O CRB também joga fora de casa, é contra o Novo Horizontino. Chegando vivo aqui nesse jogo contra o Novo Horizontino, o CRB pode até sonhar com o acesso, tá? Tem que vencer todos os jogos daqui pra frente, o CRB, só assim ele sonha. Nesse momento, esses são os 7 times que estão ali mais firmes na briga pelo acesso, pelo menos até a 35ª rodada. O Atlético Paranaense precisa desesperadamente vencer a partida de hoje, 9h30 da noite contra o Amazonas. Teremos live pós-rodada da Série B hoje, 11h30 a nossa live, então não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para participar da live, e ali a gente vai ter um panorama melhor de como que essa tabela vai terminar. Mas o Atlético, em caso de empate, ele vai junto com o CRB aos 51 pontos, mas fica atrás do CRB, porque ele tem menos vitórias. Então, o Atlético vai precisar de um milagre, caso ele tropece hoje. Se ele perder esse jogo diante do Amazonas, cara, você pode contar o Atlético Paranaense praticamente fora da briga pelo acesso. Então, é um jogo de muita pressão para o Furacão, sem contar que o Amazonas entra nessa rodada da Série B com a notícia de que os seus rivais contra o rebaixamento tropeçaram. Do que eu tô falando? O Volta Redonda perdeu pro Coritiba, o Botafogo empatou com o Novo Horizontino e o Atlético perdeu pro América. Então, o Amazonas, que já estava praticamente rebaixado na Série B, ao vencer o Atlético Paranaense, vai aos 35 pontos, cola, aí passa o Botafogo, vai ser o primeiro time ali na zona do rebaixamento e fica a 2 pontos do Atlético. Ou seja, o Amazonas ressuscitará na Série B em caso de vitória. 1 ponto não é bom negócio para o Amazonas, é um respiro, né? Um suspiro de vida, 1 ponto não seria suficiente. O time tem que ir para vencer, então isso torna esse jogo do Atlético Paranaense muito mais difícil. Os resultados ajudaram muito, tá? O Amazonas nessa rodada. Agora o Amazonas precisa fazer, obviamente, o seu dever de casa. O Amazonas fora de casa nessa Série B é o 2º pior time, tá? Venceu apenas 1 joguinho fora de casa e foram 11 derrotas. Então o Amazonas não é um dos times com bom desempenho fora de casa. O Atlético também, como mandante, diferentemente da história do Atlético, que geralmente é um excelente mandante, também não tá bem em casa. Tem o 15º time em jogos dentro de casa. Em 16 só venceu 7 e perdeu 4 jogos. Então é um jogo crucial para ambos os times. Algo diferente de vitória aqui praticamente acaba com as chances dos 2 times. Se eles empatarem, os 2 praticamente morrem abraçados aí. O objetivo dos 2 morre abraçado, né? Em relação à Chapecoense, cara, a Chape começa essa rodada, essa partida fora, tá, do G4. A Chape foi ultrapassada pelo Novo Horizontino, pelo Goiás e pelo Remo. Remo e Goiás venceram, o Novo Horizontino com um empate foi o suficiente para passar a Chape. Se a Chape empatar o jogo, ela já retorna ao G4. A Chape só precisa de um empate para retornar ao G4. Isso não quer dizer que seja um bom resultado o empate para a Chape, porque ela vai jogar fora de casa depois dessa rodada contra o Remo, um jogo dificílimo.
e ela chegar nesse jogo contra o Remo, em que é muito improvável uma vitória, é bem difícil vencer o Remo em Belém. A Chape chega ali, depois de um tropeço em casa diante do Operário, pode ser um mau negócio, pode ser que a Chape, mesmo empatando, nessa hipótese do empate, ela chega dentro do G4, mas é improvável que ela permaneça no G4 na próxima rodada. Então já tem que garantir esses 3 pontos nessa rodada. E se a Chape garantir os 3 pontos nessa rodada, ela volta à vice-liderança, volta a ficar a 3 pontos do Coxa. Ela vai a 17 vitórias, assim como o Coxa, ou seja, pegou aí? Vamos lá, vou botar o simulador para você entender, tá? Que assim fica mais fácil a visualização. A Chapecoense vencendo a sua partida aqui, ó. A Chape vencendo, ela vai aos 57 pontos, cola no Curitiba que tá ali com 60 pontos, mesmo número de vitórias que o Curitiba, e fica 3 pontos atrás. Pensando na próxima rodada, na 35ª rodada, se o Coxa perde pro CRB e a Chape vence o Remo, a Chape tem a condição de assumir a liderança na próxima rodada. Não estou dizendo que esses resultados vão acontecer, mas a Chape, isso aqui é para te exemplificar que a Chape, vencendo essa partida hoje contra o Operário, ela volta firme na briga pelo título. Já que o Curitiba venceu na rodada, se distanciou 6 pontos da Chape, a Chape precisa vencer para continuar na cola do líder Curitiba. Se isso não acontecer, o título do Curitiba está praticamente encaminhado, ou seja, a Chape tropeçando, o título do Coxa está praticamente encaminhado. O Remo, para passar o Curitiba, precisa de 2 tropeços do Coxa nos últimos 4 jogos. E aí quando você pega a tabela do Coxa, ele pega CRB, Atlético, Novo Horizontino, então pega times assim que estão, pega o Paysandu, né? É Atlético, Paysandu e Atlético, Paysandu e fecha contra o Amazonas, né? Na verdade a sequência é Paysandu, Atlético e fecha contra o Amazonas. CRB, Paysandu, Atlético e Amazonas. Então assim, é difícil você pensar no Curitiba tropeçando 2 vezes, né? Nessa sequência de jogos que ele vai ter pela frente. Por isso que o Remo, além de ter que vencer todos os jogos da Série B, tá? Para pensar em título, o Remo precisa vencer todos os jogos e torcer por 2 tropeços do Coxa. O Remo tá na briga pelo título? Tá, lógico que tá. Tá 3 pontos do líder, mas precisa de 2 rodadas para passar por conta dos critérios de desempate. A nível de pontos está uma rodada, mas para ultrapassar, ele precisa de 2 rodadas por conta dos critérios de desempate. Então, Coxa, Chape e Remo são os favoritos ao título nesse momento da competição. Goiás e Novo Horizontino, Criciúma e CRB já ficaram bem para trás nessa hipótese de título. Hoje nós temos 3 times vivos na briga pelo título. Coxa, depois Chape, depois o Remo, que precisa de tropeços dos seus adversários. Mesmo a Chape vencendo e ultrapassando o Remo tem ali a prerrogativa de vencer o confronto direto diante da Chape e aí já tira a Chape dessa briga pelo título e segue no título junto com o Curitiba, tá? Então, passar a Chape depende só do Remo. Agora, pro Remo passar o Coxa, ele precisa desses 2 tropeços do time paranaense, que tá difícil de ver o Coxa tropeçar 2 vezes nessa reta final. Vamos ver, pode acontecer, futebol é futebol. Em termos de Atlético Paranaense e Amazonas, cara, o Atlético vencendo essa partida, ele vai jogar a sua vida na próxima rodada diante do Goiás, né? Teremos Goiás e Atlético Paranaense na próxima rodada. Então é um jogo que pode decidir um dos acessos, tá? Goiás e Atlético Paranaense na próxima rodada, a depender do resultado do Furacão nessa rodada diante do Amazonas, pode valer acesso para um dos 2 times. Se empatar é ruim para os 2, né? Mas o Atlético, por exemplo, vencendo essa partida, encaminharia bem o seu acesso também. Mas aí a gente tá pensando um pouco mais à frente, já estamos pensando na 35ª rodada, vai passar essa semana inteira analisando a 35ª rodada, então o foco na 34ª, favoritos pro jogo de hoje, cara, são amplamente favoritos Atlético Paranaense e Chapecoense, tá? Eu vejo o Atlético mais favorito do que a Chape, tá? Para essa partida de hoje, apesar do Atlético estar com alguns desfalques importantes, a Chape pega um time que, cara, o Operário ele vinha de 4 derrotas seguidas, venceu a última partida diante do Volta Redonda, tá praticamente salvo na briga pelo rebaixamento, né? Contra o rebaixamento, ninguém briga pelo rebaixamento, os times brigam contra o rebaixamento, né? O Operário tá praticamente salvo, tá? Mas um pontinho aqui não seria mau negócio pro Fantasma, então o Fantasma pode ter aí essa vocação para o empate nessa partida e pega uma Chapecoense que já foi melhor dentro de casa, tá? Olha o retrospecto da Chape nos últimos 5 jogos dentro de casa. Ela decaiu muito no retrospecto como mandante, só venceu um jogo nos últimos 5, inclusive esse último aqui foi empate contra o Botafogo, né? Aquele em que o Botafogo saiu na frente da Chape, a Chape empatou no finalzinho. Então assim, apesar de eu achar a Chape favorita contra o Operário, não é um jogo que já está
ganho, tá? Nem o do Atlético Paranaense também não tá ganho. Como eu falei pra vocês, o Amazonas joga a vida dele na Série B hoje. A vida do Amazonas vai se decidir hoje. Se o Amazonas não vence esse jogo, tá rebaixado. Simplesmente assim, não matematicamente, tá? Mas virtualmente o Amazonas não terá mais chances de permanecer na Série B. Então, muitos times jogando a vida hoje. Então, Atlético e Amazonas é o jogo da vida dos dois times nessa Série B. Chape e Operário não chega tanto, né? Se a Chape tropeçar, ela segue na briga pelo acesso, ela tá empatando, que é um tropeço, ela entra no G4. Não é, assim, um desastre pra Chapecoense não vencer esse jogo. Mas vai ficar muito mais pressionada para vencer fora de casa, porque depois a tabela da Chape é Remo fora de casa, então já é um jogo muito difícil de vencer. Depois recebe o América, talvez ainda brigando por permanência, e ainda vai depois visitar o Volta Redonda, talvez brigando também por permanência ainda, e depois na última rodada recebe o Atlético Goianiense, que aí sim, esse é um jogo de um adversário que não brigaria por mais nada na Série B. Vamos ver como é que vai terminar esse G4, né? Vamos ver como é que vai terminar esse G4. O fato é que Curitiba, Remo e Goiás já estão garantidos. Até o final dessa rodada eles vão terminar no G4. A briga ali para ver quem permanece é entre Novo Horizontino e Chape. Comenta aqui embaixo para você quem vai ser o campeão da Série B. Quais times aí estão realmente na briga pelo título? Para mim o grande favorito ainda é o Curitiba a vencer a Série B. E se inscreve no canal, ativa o sininho para participar da live mais tarde, deixa a curtida nesse vídeo, confere se você curtiu. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!